Bom dia, amigos. Bom dia, Dilson. As duas entrevistas muito boas. Depois eu falo aqui que a terceira via é uma coisa que não existe. Mas vamos lá. Do ponto de vista político e lógico. O isolamento diplomático do Brasil. Desde o período lulopetista, nossa política externa tem perdido espaço e qualidade com as grandes questões internacionais. A perda de importância da diplomacia nacional se deu em alguns casos com a ideia errática de tentar a todo custo a inserção do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, incluindo aí as recentes ideias estapirocadas de combate ao globalismo e congêneres, feita até pouco tempo pelos ex-chanceler bolsonarista. Na era Lula, ele optou por uma diplomacia chamada Sul-Sul, que significava estreitar relações com os países do hemisfério sul, não importando seu estreitamento diplomático se desse com as piores tiranias do mundo. O que importava era criar um eixo político internacional para contrapor com os gigantes do hemisfério norte. Para isso, Lula realizava viagens constantes para os piores governantes da África e da Ásia, com histórico de ditadura e corrupção, não necessariamente nesta ordem. Havia no Itamaraty, por sua vez, alguns diplomatas que viam com bons olhos essa política internacional de aproximação com esses países. Lula tinha ainda um assessor muito próximo, e depois também de Dilma, o Marco Aurélio Garcia, que exercia uma enorme influência na condução da política externa brasileira. Sua visão, extremamente equivocada, era de que houvesse uma liderança do Brasil junto aos países mais pobres, em contraposição às nações mais ricas, e assim se poderia disputar em condições de igualdade com as grandes potências. Pois bem, a sua proposta errática, como se viu, não deu certo, e nem daria. Dividir espaço na esfera internacional com os países liderados por corruptos e ditadores não é um bom negócio. A política de Lula externa era um desastre, uma lástima. Havia também, uma política de aproximação com os países de governos de esquerda. Mas, diante do cenário internacional, tais países representam um atraso. Exemplos, Cuba e Venezuela. A China nunca deu trela às aspirações do Brasil na era Lula-Dilma, de força contrária às grandes potências. A China está mais preocupada em vender os seus produtos mundo afora do que buscar protagonismo político. Com dinheiro no bolso, fica mais fácil comprar aproximações do que fazer demagogia barata nas relações internacionais na época do governo Lula. E de Dilma também. Com a chegada do bolsonarismo, passamos da insignificância para a irrelevância. O chanceler escolhido pelo Bolsonaro era uma mistura de um delirante intelectual com nerd que acreditava na teoria da conspiração. Alçado à condição de chefe da diplomacia, sem nunca ter exercido uma embaixada no chamado circuito Elisabeth Arden. Só para esclarecer a vocês, Elisabeth Arden era um perfume francês que na sua caixa estava escrito Tóquio, Londres, Paris e Roma e Nova York. E na embaixada brasileira é chamado, os diplomatas que ocuparam uma dessas casas, uma dessas embaixadas, é o chamado circuito Elisabeth Arden. Só para vocês entenderem. Ele também nunca participou de um organismo internacional multilateral. Tinha ideias tão brilhantes como a lâmpada queimada. O chanceler bolsonarista disse entre inúmeras bobagens que o ex-presidente americano Donald Trump era um deus. Sim, com D maiúsculo e tudo. Inclusive eu já trouxe aqui nesse espaço o artigo que ele escreveu isso, disse a revista, a página, já é só lá e identificar. O distinto escolhido por Bolsonaro pensa que existe um certo marxismo cultural e sabe-se lá o que é isso. E que existe também uma conspiração internacional liderada pelos comunistas para dominar o mundo, financiado por um dos maiores banqueiros do mundo, Jorge Soros. Com essas informações, eu quase passei a dormir embaixo da cama, preocupado. Enfim, ele é um gênio do nada. Afastado do governo por excesso de incompetência, foi escolhido o chefe de cerimonial do Itamaraty para substituí-lo. Também sem passagem por uma embaixada importante e tem se portado, até o presente data, mudo. Não se viu dele nenhuma ideia translocada de seu antecessor, o que já é uma vantagem. Tem sido sóbrio, ainda que seu chefe seja uma irrelevância internacional, pelos motivos que todos já sabem. Basta apenas olhar. A política externa do Brasil na era bolsonarista é uma piada. Despreparado intelectualmente e sem noção do cargo que ocupa, optou Bolsonaro por se aproximar de Trump, achando que poderia tirar dividendos políticos dos Estados Unidos. Como é despreparado, ele acha que fazendo amizade com presidentes de plantão, ele porventura não costura acordo com os países. Ele acha na sua cabeça tosca que se aproximar de um presidente de algum país extremista, no caso Hungria e Rússia, se está fazendo aproximações diplomáticas. Ele não contava na sua costura política internacional a derrota do presidente americano, o Trump, para o Biden. Como questionou a lisura das eleições americanas, aliás, o único presidente do mundo a fazer isto, levou em contrapartida a indiferença do atual líder americano.
E sem os Estados Unidos na conta internacional de aproximação, resta quase nada para o Brasil no mundo. Não precisa dizer o vexame de Bolsonaro no encontro do G20 ocorrido em Roma no ano passado, quando na sala de encontros, aquelas que são feitas, né, fora das rodadas políticas, ficou zanzando entre os líderes internacionais, sem ninguém para abordá-lo para uma conversa. Inclusive sentando sozinho num canto qualquer, numa cadeira. O símbolo da indiferença internacional. Mas tem jornalista gaga que acha que temos um grande líder mundial. Imagine, senhores, que um dia ele deu a notícia que Bolsonaro tinha sido escolhido personalidade do ano pela revista Times. Não sei o que foi mais ridículo, o entusiasmo do puxa-saco ou a mentira dada como grande notícia. Vai demorar muito para conquistarmos o respeito internacional que o Brasil cultivou por longos anos. Né? A política internacional brasileira é um desastre. Nossos embaixadores são reconhecidos mundialmente como os melhores do mundo e o que está aí é um desastre. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.